agora nós vamos falar dos cuidados que você vai precisar ter, das armadilhas que vão acontecer no meio do caminho. Tá? O primeiro cuidado que você precisa ter na sua carteira de investimentos é evitar a diversificação ingênua. O que é uma diversificação ingênua? Você tem que entender que nos investimentos nós precisamos ter uma mentalidade de sobrevivência. Lembra que eu falei na última aula? Você vai errar, eu vou errar, todos nós vamos errar. Agora, o quanto nossa carteira está blindada ou o quanto os erros cabem dentro da nossa estratégia de investimento. Nós conseguimos prever, nós já sabemos que nós vamos errar. Então, como que nós minimizamos essa consequência do erro? E a diversificação ingênua é um ponto muito importante disso. Lembra, mentalidade de sobrevivência é a capacidade de permanecer ativo por muito tempo sem se apegar ou ser forçado a desistir. É isso que faz o resultado do mundo dos investimentos ser interessante e ser de fato a renda passiva que a gente deseja, a liberdade financeira que a gente deseja, né? Então, a habilidade mais importante aqui no mundo dos investimentos é justamente continuar com o dinheiro, ser a prova de falências, né? Apesar das perdas, apesar dos erros, continuar no jogo. E é assim, inclusive, é por causa da falta dessa mentalidade que empresas quebram, porque as pessoas não têm essa mentalidade de cuidar, de ser a prova de falências, né? Isso é muito importante. Então, o segundo ponto é ter um plano B. Graça, eu preciso ter 2 carteiras de investimento? Não, mas um pedaço da sua carteira precisa estar em ativos líquidos. Precisa te dar condições de resgatar dinheiro ou para aproveitar oportunidades ou para cobrir imprevistos. É justamente por isso que eu sempre falo que não existe uma boa estratégia de investimento sem renda fixa. Óbvio que precisa ter renda fixa, não só pela reserva de emergência, mas pela reserva de oportunidade. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, tá? Mas você precisa entender que poucos planos vão sobreviver ao mundo real. Porque na nossa cabeça, quando a gente monta a estratégia de investimento, ela é linda, a gente olhou para tudo. Mas no mundo real vão acontecer muitas coisas imprevisíveis. Então, ter plano B não é sobre ter uma segunda carteira de investimento, mas é justamente entender que diante dos erros, o que acontece com a minha carteira? Quais são ali os instrumentos que eu coloquei de gestão de risco? E é aí que entra a tal da diversidade ingênua, tá? A gente não pode ser um otimista abobalhado, né? Esse otimista que não tem o pé na realidade. A gente precisa ser otimista sensato. O que é ser otimista sensato? É justamente entender que vão ter armadilhas no caminho. Eu sou otimista de que vai dar certo, mas eu estou olhando para as armadilhas. Porque o otimista abobalhado, o otimista que não está com o pé na realidade, ele não vai ter o cuidado de olhar para os riscos. Ele é aquela pessoa que só vai no seja o que Deus quiser, vai dar certo, e não olha para o que ele pode controlar de risco, tá? Então é por isso que é importante a gente não ser esse otimista abobalhado. A gente precisa ser muito realista, as armadilhas existem e elas vão acontecer, tá? E o que é a diversificação ingênua? É você não ter conhecimento sobre os riscos que acontecem. Então, por exemplo, aquilo que eu falei na outra aula sobre colocar o dinheiro em CDB de fintechs. Você me fala assim, Grazi, eu tenho diversificação. Eu coloco um tanto no Inter, um tanto no Nubank, um tanto na Sofisa. Você está fazendo uma diversificação ingênua. Porque todos são fintechs. Todas essas empresas são empresas jovens, são empresas com pouco histórico, são empresas que não passaram ou passaram pouco por momentos de crise e problemas. Quem te garante que elas vão sobreviver à próxima crise? Então, você deixar o seu dinheiro só nesses lugares mostra uma diversificação ingênua. Você diversificou, mas você não diluiu o risco como deveria. Então, o primeiro cuidado é cuidado com essa diversificação ingênua. Segundo cuidado é não se apegue aos ativos. Aquele ativo vencedor na sua carteira, aquele ativo que paga os melhores dividendos, com certeza ele vai virar o seu ativo do coração. Aquele ativo que está sempre negativo, os dividendos são magrinhos, etc.,
você tende a pegar o ranço dele, você tende a olhar para ele e falar, que droga, quero me livrar desse negócio. Então, nós não olhamos para os ativos com favoritismo, nós não estamos falando de jogo de futebol que você tem o seu jogador preferido, tá? Não tenha ativos preferidos na sua carteira, né? A gente tem hoje empresas que já quebraram, empresas que não tem muita esperança para elas, e você vê um bando de investidores ali na torcida, né? Você vira um torcedor de ativos. Tem gente que vai morrer na praia com Americanas, tem gente que vai morrer na praia com Oi, assim como tem gente que morreu na praia com Blockbuster. E por quê? Essas pessoas não perceberam que estava dando prejuízo, que era para vender? Sim, elas perceberam, mas elas agarraram, elas fizeram esses ativos serem os ativos do coração. Então não faça isso porque vai dar errado. A gente não pode ter ativos de estimação. Todos os ativos da nossa carteira são escolhidos baseado ali em princípios, baseado na nossa estratégia, baseado nos dados que ele tem. Não é porque você gosta apenas. Isso não pode ser um critério. Não pode ser um critério nem de compra nem de venda, tá bom? Terceiro cuidado que o investidor precisa ter, especialmente o leigo, é sobre ser otimista demais. Cuidado com o excesso de otimismo, porque se você está formando sua carteira, comprando seus ativos baseado em otimismo, você vai acabar fazendo péssimas escolhas, tá? A gente compra ativos baseados em fatos. É por isso que a gente abre lá a DRE, é por isso que a gente abre a análise, é por isso que a gente vê o que aconteceu, a gente olha a dívida, a gente olha lucro, a gente olha a saúde da empresa para poder comprar um ativo. Isso é muito importante. Cuidado com esse viés de autoconfiança. A gente tende a achar, na hora de tomar decisões, que a gente tem mais informações do que a gente realmente tem, que a gente é mais inteligente do que a gente realmente é, e não é assim que acontece, tá? A gente sempre compra ativos baseados em fatos e não baseado em otimismo. Quarto cuidado que a gente precisa ter em relação aos ativos da moda. Sempre vai ter algum ativo que tá aí aparecendo mais nos noticiários, que os gurus estão falando mais, que a galera está falando sobre isso. Hoje, neste momento que eu estou gravando o curso, por exemplo, o ativo da moda são as criptomoedas. Então você entra no Uber e o Uber tá falando de criptomoedas. Você vai na padaria e o tiozinho da padaria tá falando de criptomoedas. Às vezes essa galera não tem reserva de emergência, nem sabe o que quer investir direito, mas tem lá dinheiro em cripto. Cuidado, não é porque está na moda que o ativo é bom, tá? Então, nós temos essa tendência de buscar os ativos que estão subindo. Por quê? Porque são os que estão sendo falados na mídia, são os que os gurus estão falando o tempo todo. Então, existe sim essa tendência, né? Isso chama viés da representatividade. A gente vê muito sobre algo, aquilo tende a ficar na nossa cabeça e isso pode te levar a tomar decisões ruins, tanto de compra quanto de venda, tá bom? Quinto cuidado que você precisa ter tem a ver com prova social e comportamento de manada. Não faça o que os outros estão fazendo. Quando a gente fala de mercado financeiro, normalmente a coisa está certa quando você está fazendo o contrário do que está todo mundo fazendo. Todo mundo compra na alta e vende na baixa. E esse é o ciclo da desgraça no mundo dos investimentos. Por que as pessoas fazem isso? Porque na alta, quando a bolsa está alta, quando alguns ativos estão na alta, se fala deles o tempo todo mundo quer comprar aquilo porque está dando certo. É aquela ideia de entrar no time que está ganhando. Só que quando está todo mundo falando desse ativo, é porque a oportunidade já passou. Já foi, a tendência agora é que ele caia. Então, normalmente você vai na contramão. Quando está todo mundo falando daquele ativo, é hora de vender, não é hora de comprar. Se você for fazer um balanceamento de carteira, às vezes nem vender você vai. Eu, por exemplo, em 5 anos de investimento, nós vendemos ativos 2 ou 3 vezes só. Então, dependendo da estratégia, que é algo que você vai aprender no decorrer da mentoria, você nem vai vender. Mas entenda, a hora de vender, a hora de comprar, não é a hora que está todo mundo falando dele. Não é a hora que está se falando que ele é uma boa oportunidade, essa hora já passou.
tá? Então, muito cuidado com esse comportamento de manada, porque de repente tá todo mundo ao redor de você falando daquele ativo, e se você não tem aquele ativo na carteira, ou se você não está comprando, parece que você tá errado. E nem sempre, na maioria das vezes, essas pessoas é que estão erradas e não você, tá? Tem uma frase famosa do Warren Buffett que fala: compre ao som de canhões e venda, se for vender, ao som de violinos. O que isso significa? Que é no caos que você compra, que é quando tá todo mundo querendo sair da bolsa que você compra, que é quando o seu vizinho falou: Deus me livre, tive prejuízo, vendi tudo e saí. É aí que você compra, porque é aí que estão as oportunidades. É aí que você está comprando ativos bons a preço de banana. E não o contrário. Quando tá todo mundo falando de entrar na bolsa, é porque normalmente ela já está no período de alta, então já está tudo mais caro, tá? Então fique muito atento a isso, porque isso é um cuidado que nós precisamos ter.